Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O tema central que consideramos para este capítulo: como vencer o maligno. O texto começa falando de filhos e pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é o certo a fazer. Honra seu pai e sua mãe. Lá na lei, nós temos 10 mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos tratam do amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos tratam do amor ao próximo. O primeiro dos 6 últimos é honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa daqueles que diz respeito a amor ao próximo. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. A palavra de Deus diz que os filhos que honram e respeitam seus pais também honram e respeitam a Deus e por isso são abençoados. Mas também ele fala: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Quando é que nós irritamos os nossos filhos? Quando nos mostramos severos e injustos para com nossos filhos. Então nós devemos criar nossos filhos sob a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Mas também ele vai falar aqui da questão de escravos e senhores. Na época que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, existia a questão da escravidão. A Bíblia fala no Novo Testamento de um escravo que fugiu, chamado Onésimo, que esteve com Paulo. Paulo manda que o seu Senhor receba-o. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós não fazemos acepção de pessoas. Ele vai dizer que os escravos também devem obedecer aos seus senhores e sirvam com seriedade como serviriam a Cristo, procurando agradar sempre. Mas também nós temos que entender uma coisa, que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejam escravos ou que sejam livres. E ele fala no versículo 9: senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. O Deus é o mesmo para todos nós. O Deus do escravo é o Deus do Senhor. Mas ele agora vai tratar do tema central deste capítulo, que é como vencer o maligno. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo inteiro jaz no maligno. Lá no Novo Testamento, os autores tinham a convicção da realidade do mal e dos perigos do mundo espiritual. Por isso levavam o maligno a sério, como verdadeira ameaça. O maligno apenas dificulta o trabalho do povo de Deus. Anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Mas o fato é que, embora o maligno se oponha a Deus e procure destruir seu servo, Jesus veio para acabar com a obra do maligno. Os cristãos devem permanecer firmes e resistir ao maligno. Pedir livramento a Deus e fazer uso da armadura de Deus, que provê para que se defendam. Os cristãos caminham com Cristo, estão seguros,
pois sabe que a cruz quebrou o poder do inimigo, do maligno. Também sabe que o Espírito Santo que habita dentro de nós é mais poderoso do que o maligno. Que a palavra de Deus pode vencer o maligno. Jesus, quando foi tentado, ele venceu o maligno pelo poder da palavra. Mas ele vai falar aqui uma coisa bem interessante. Paulo ele vai falar que sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor. Nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Mas Paulo ele vai comparar aqui agora a uma guerra espiritual. Nós enfrentamos a nossa luta, não é contra carne e contra sangue, mas contra as forças do mal. E Paulo faz uma comparação quando um soldado ia para uma guerra. Ele usava um capacete que protegia a sua mente, sua cabeça. Ele usava uma couraça, protegia o peito, o coração. Ele usava um escudo, protegendo das flechas. Um cinturão. Uma espada, que era o objeto de ataque. E as botas. Então, Paulo vai comparar que esses objetos, esses utensílios, nós devemos usar, mas no sentido espiritual. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra as forças do mal. Lá no Éden, quando os anjos caídos estavam na terra, Deus tinha dito aos nossos primeiros pais que podiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento. Se tornariam pecadores. Mas o fato é que o maligno, ele diz, não, você não pode comer de nenhuma árvore. Ele pôs uma dúvida nos nossos primeiros pais. Quando os nossos primeiros pais falam que podia comer de todos, exceto uma, ele muda a sua história. Ele sai de uma dúvida e agora ele põe um desejo. Ele põe um desejo. Ou seja, se você pode comer de todas, agora ele muda. Não acontecerá nada, você ficará conhecedor do bem e do mal. Então, o maligno ele atua, colocando na mente do ser humano, começa com uma dúvida e depois um desejo. Aqui Paulo vai se referir agora que nós devemos usar o capacete para proteger nossa mente. A espada é a única arma de ataque nossa, é a palavra de Deus. Nós devemos enfrentar o inimigo não com a força física, mas com a palavra de Deus. Você vai enfrentar uma pessoa possessa, vá revestido do poder do Espírito Santo. Como diz aqui, que o Senhor os protege pela palavra de Deus para poder vencer o maligno. Os cristãos que caminham com Cristo estão seguros, pois sabem que a cruz quebrou o poder do maligno. Então, meus irmãos, nós vamos entender que toda essa armadura usada para uma guerra física, ele fala como uma armadura de Deus, deve revestir para enfrentar esse maligno. Ou seja, o capacete para a nossa mente, a couraça, que é onde é o coração, é o peitoril, que o amor está ali, o escudo. Esse escudo é para não dar brecha nenhuma para o inimigo. Não devemos dar brecha para o inimigo. A palavra de Deus diz que o ladrão, o maligno veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. A vida que Deus nos promete é a vida eterna, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E a vida abundante aqui na terra, meus irmãos, é aqueles que
desfrutam do fruto do Espírito Santo. É aqueles que têm uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Nós devemos estar preparados para vencer o maligno. Devemos estar preparados para isso. Portanto, visto-se toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, como calçados usem as botas das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Nós usamos essas botas para poder levar a palavra de Deus ao Evangelho salvífico que Jesus Cristo nos ensinou, para aqueles que ainda não conhecem, porque entendemos que tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a precursora para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Estejam inteiramente preparados em todas as situações, levando o escudo da fé. Não devemos dar brecha para o inimigo, para deter as flechas da força do maligno. Use a salvação como capacete e impõe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é forte, ela tem poder para que possamos resistir e enfrentar e vencer o maligno. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então ele conclui isso aqui, pedindo até oração por ele. Paulo pede para orar por ele. Que Deus lhe conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Então Paulo escreve essa carta ainda preso, estava preso. Mas ele escreve para encorajar essa igreja de Éfeso. Uma igreja que era muito sacrificada por homens ímpios. E aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Existia heresia nessa igreja. Como as demais também. Então Paulo nos encoraja para vencer o maligno. E ele mostra como fazer isso. É importante que nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que fomos regenerados, transformados, justificados pela fé em Jesus, essa caminhada cristã, que possamos andar em santidade e novidade de vida, para, com essa comunhão com Deus, ter a certeza e a convicção que podemos vencer o maligno a todo momento necessário. Que Deus continue nos abençoando.